Olá, pessoal! Estamos de volta com o nosso bate-papo com o Joe Wilson e agora com foco em carreira e experiências. Se você não assistiu o vídeo anterior, volta na página principal para entender quem ele é. Ele que é Head de Inovação e Comunicação da Unidade de Operações do Banco do Brasil e conheça seus insights sobre a importância da área de inovação, que vai muito além do conceito de disruptivo e tecnológico. Dando continuidade ao nosso bate-papo, Joilson, no vídeo anterior nós falamos que você trilhou uma jornada no setor bancário, né? Conta para nós como foi trilhar esse caminho que me parece tão natural para você. Sim, Carol, conto sim. Pelo menos tento sintetizar um pouco, porque são muitos anos. Mais de 30 anos trabalhando em instituições financeiras. Como eu disse, 6 anos no Banco Bradesco, lugar onde foi o alicerce para experimentar o que é uma vivência de trabalho numa grande corporação. E ali trouxe para mim muitos valores, muita inspiração, e ainda muito jovem, na nossa cultura, 13 anos era natural trabalhar, eu era então, estava iniciando uma adolescência, e para mim foi muito significativo a aspiração. Eu me vi na possibilidade de construir carreira. Então, dizer que experiência profissional tem a ver com escolhas. E escolhas, elas nunca são simples, principalmente porque elas vão moldando a história da sua vida. Então, para isso, é muito importante contarmos com referenciais, pessoas que nos mentoreiam, pessoas que nos inspiram a carreira. Então, eu tive isso no início da minha jornada profissional no Bradesco. Tive contato também por causa do mundo bancário com os funcionários do Banco do Brasil. Desejei muito trabalhar no Banco do Brasil. Me preparei para isso, me dediquei, passei num concurso. Em 93, tomei posse no Banco do Brasil na carreira administrativa. A máxima que eu quero novamente repetir é que eu entrava para o prédio do Banco do Bradesco, que ficava vizinho ao Banco do Brasil, e no meu coração e na minha mente tinha um pensamento: eu trabalho aqui no Bradesco, mas o meu grande sonho é trabalhar nessa outra empresa. E esse sonho se tornou realidade, por escolha. Eu tive que fazer essa escolha. E fazendo a escolha, olhei no Banco do Brasil e vi uma possibilidade de carreira com um universo de oportunidades para qualquer área que eu sonhasse. Desde o mundo médico, do mundo esportivo, do mundo da comunicação, o mundo das artes, tudo a Corporação Banco do Brasil oferece você atuar. Então, para mim, foi assim um vislumbre de olhar algo a longo prazo. E naquele momento da nossa vida, as mudanças parece que tinham menos aceleração. E eu pude, então, pensar que eu gostaria, e eu recebi essa pergunta, falando de trajetória, recebi essa pergunta muito provocativa há cerca de 15 anos atrás. Um superintendente, ao sair de um treinamento, batendo um papo, pegamos o táxi juntos, estávamos aqui em Brasília, à época morávamos em Campo Grande, ele estava em Minas Gerais, ele me fez a pergunta: Joilson, qual a sua linha de chegada no Banco do Brasil? Naquele momento ele estava perguntando, eu estava numa superintendência, na função de analista, e ele me provocava qual era a minha linha de chegada no final da carreira. E eu falei sem titubear que eu sonhava e eu almejava terminar a minha carreira como diretor no Banco do Brasil. Ele fez uma palavra, ele deixou para mim, naquela provocação também, uma receita simples e que nunca mais eu esqueci. Ele falou: Joilson, se você deseja ser diretor, então busque pensar como diretor, agir como diretor, vestir-se como um diretor se veste, ler coisas que um diretor lê, e assim você naturalmente, com seu trabalho, esforço e sua perseverança, com certeza alcançará essa função. Então, estou a 1 ou 2 degraus para essa função, ainda continua sendo minha meta na empresa, mas contar que isso moveu muito na questão da minha formação, graduação, pós-graduação, outras formações, aí a combinação de formação. Eu conto para você, Carol, e para as pessoas que vão nos ouvir, que repertório faz toda a diferença para a carreira. Então, eu busquei estudar muito sobre administração e na administração estratégia, mas também busquei estudar muito sobre comportamento, porque
no mundo corporativo, no mundo dos negócios, negócio se relaciona com pessoas. E foi aonde eu me especializei, busquei uma formação fora de personal coach, que me ajudou muito, influenciou muito a minha capacidade de liderança. Sempre busquei muita inspiração nos livros, sempre fiquei atento aos principais pensadores do mundo corporativo, e essas informações, essas leituras, essa formação, essa interação de coração aberto e de mente aberta me ajudou muito a impulsionar essa experiência de carreira. Ou seja, todos esses anos no Banco do Brasil tem sido motivo de escolhas. Eu escolhi estar na área onde eu estou hoje. Cerca de 12 anos atrás, eu fui convidado para ir para a área de negócios e fiz uma projeção futura e entendi que aqui eu poderia dar o melhor do meu repertório, e estou no segmento estratégico da empresa fazendo isso com paixão, com alegria. E sucesso na carreira tem a ver com fazer aquilo que você faz com paixão, não fazer pelo dever, não fazer pela obrigação, mas fazer pela paixão. E vendo o significado e influência do que você está fazendo. Isso desenvolve, com certeza, uma carreira que eu julgo uma carreira de sucesso. Legal. Pegando o gancho aqui nessa tua resposta, você deu ali algumas pílulas, algumas dicas, né, para quem deseja crescer na sua jornada profissional. E eu vi no seu LinkedIn que você comentou que nessa trajetória você foi mentorado, inspirado por muitos líderes e excelentes líderes. Para quem quer traçar uma jornada parecida com a sua, que dicas você dá que não podem ficar de fora? E por que buscar inspirações é tão importante? Porque na carreira, você, quando olha a sua história e trajetória, você tem que ter o exercício da gratidão. Nunca ninguém chega aos lugares que está, aos lugares que chegou sozinho. Então, sempre teremos pessoas que tiveram significado e muita importância e muita relevância na nossa vida, que nos inspiraram, que nos despertaram para os nossos potenciais, que às vezes nos desafiaram até de maneira provocativa e desconfortável para nos impulsionar a fazer coisas que a gente acreditava que não poderia fazer ou que não gostaria de fazer. Então, na minha trajetória, eu tive muitos líderes que me despertaram, que me provocaram, que me ensinaram e que me acolheram também nos momentos difíceis. Tem momentos de crise que nós precisamos de pessoas que tenham esse coração e essa disponibilidade para cuidar de nós. Então, no Banco do Brasil, a experiência que eu posso contar primeiro, nunca ter vergonha de se aproximar de um diretor, de um vice-presidente, de um superintendente, nunca ter a timidez falar mais alto do que você se lançar na oportunidade de aprender e de dialogar e captar insights que te inspiram na carreira. Então, essa foi uma prática constante minha. Sempre tive a ousadia de fazer perguntas, de participar, de interagir um pouco no pessoal, pedir um tempo para buscar conselhos, e isso foi ajudando a consolidar a minha carreira. O outro conselho é dizer que em 2001 eu tive a primeira experimentação de registrar um plano pessoal escrito. E de lá para cá eu venho fazendo balanços anuais dos principais sucesso de cada ciclo anual, e posso dizer aqui uma estatística pessoal. Eu venho observando que cerca de 55% a 65% daquilo que eu escrevo de planejamento, faço planejamento, se concretiza. E é um índice que eu vejo muito bom, porque muitas vezes a gente tem muita iniciativa e pouca acabativa. E quando eu olho para essa experiência que eu aprendi na academia, na universidade, de ter o plano pessoal para as diversas dimensões da minha vida, familiar, profissional, de saúde, financeira. Quando eu comecei a colocar isso no papel, alavancou muito a realização dos meus projetos profissionais e pessoais. E antes dessa experiência na faculdade, um cliente, enquanto eu era gerente de contas de pessoas jurídicas, numa cidade em Mato Grosso, uma cidade chamada Cáceres, um cliente, dono de uma rede de farmácias, me ensinou muito. Joilson, quando eu me casei, eu tinha poucos recursos, tinha só uma bicicleta. Eu abri meus planos escritos, que guardava na minha carteira, mostrei para minha esposa que eu desejava ser
pecuarista, ser empresário. Quando ela olhou para a nossa realidade, aqueles planos que estavam escritos, ela falou, você está maluco? E ele me contou que nem a esposa dele acreditava nos sonhos que estavam escritos. Mas ali ele estava me contando já na posição de um grande cliente da empresa, do agronegócio, com um grupo empresarial. Aquilo me inspirou muito. Então, eu aprendi com pessoas no banco, aprendi também com clientes. E isso eu pude aplicar e venho aplicando até hoje. E sempre que posso, eu conto para as pessoas, é uma grande dica. Registrar onde você quer chegar. Hoje, nos livros, a gente aprende que é bom ter o quadro de sonhos, né? Então, materializa com imagem. Eu também estimulo você a fazer isso. Mas o mais significativo é ter pessoas de referência na empresa que você constitua um relacionamento e ela possa te acompanhar. A grande diferença é ter um ambiente, pessoas de confiança que te deem feedbacks sinceros. Os feedbacks sinceros, às vezes, eles doem. Às vezes deixam a gente desconfortáveis, até sem dormir. Mas eles nos impulsionam à transformação e à mudança de atitude. E eu percebi que na minha carreira, aquela informação do Luiz Felipe, aquele conselho de pensar como diretor, vestir-se como diretor, a aplicação desse conselho dele me ajudou muito a me posicionar para os próximos ciclos que eu almejava. E todos os ciclos de crescimento profissionais foram muito naturais, porque as pessoas já viam na minha atuação, na minha atitude, a atitude desejável para o próximo ciclo, a próxima ascensão. Então, foi tão natural, Carol, que eu conto assim que isso é o mais relevante. Não é esperar a função para você ter atitude, é já ter atitude antes e a função vai ser de maneira natural, o encarreiramento, a ascensão, o crescimento será natural. É assim que eu experimento, é assim que eu conto. Pode parecer assim muito subjetivo, mas é algo que todos os dias você tenha a oportunidade de aplicar. Sabe por quê? Todos os dias, todos os momentos nós estamos sendo observados. Como cumprimentamos as pessoas, como nós acolhemos uma nova demanda, como nós respondemos a um desafio, como nós respondemos com nossas emoções a uma crítica. Todo esse contexto é observado. E essa atitude nossa, respondendo a essas diversas circunstâncias e interações que acontecem dia a dia, é que responderá de maneira natural com o crescimento, o posicionamento, a influência e o sucesso da nossa carreira. Com certeza, Joilson. E no seu LinkedIn eu vi que você comenta que as suas experiências são as suas riquezas, e eu achei, pessoalmente falando, essa frase sensacional. E vi que que além de tudo você é apaixonado por esportes. E uma coisa que eu achei curiosa é que muitos executivos são apaixonados pelos esportes coletivos, porque eles estimulam a competição e o espírito de equipe. Mas no seu caso você também admira os esportes individuais. Pensando em jogos, que lições podemos trazer para o universo corporativo? Essa é a área da minha paixão. Essa é a área que eu falo e conto que se hoje eu tivesse que fazer a escolha de sair do mundo corporativo, qual outro tipo de negócio? Para mim seria o mundo corporativo dos negócios do esporte. Sou apaixonado. Mas falando sobre essa questão das experiências que são as minhas riquezas, obrigado por isso te inspirar, ou te alegrar, ou te provocar. Também eu posso citar que isso vem muito da influência de Amir Klink. Ele diz em seus vídeos que ele pensa que não deixará heranças financeiras, materiais para sua família, para suas filhas, eu acredito, mas que ele deixará como herança as suas experiências. E olha, as experiências de Amir Klink são experiências talvez únicas de um ser humano na Terra, aquilo que ele experimenta, né, nos oceanos, as suas viagens solitárias. E eu penso que, para mim, é um grande valor que as experiências na minha vida são as coisas que me traz alegria, que me traz significados, que não tem valor financeiro para negociar, porque elas são únicas, são minhas. As boas, as mais celebrativas e as mais difíceis foram minhas. E naquela circunstância que eu estava. E tudo isso moldou muito o meu caráter, moldou muito a minha capacidade de contar histórias. Então, as experiências e as histórias, para mim, elas se traduzem naquilo que é a grande riqueza que eu compartilho com as pessoas, compartilho com minhas 2 filhas, e que eu penso, pós a minha existência, ficará na memória, de repente em livros, de repente contada para outras pessoas. Então, por isso, a experiência, ela
tão significativa e a gente, às vezes, não consegue dar o grande valor para elas quando nós a temos. Então, as experiências devem ser inventariadas, as experiências é para serem contadas, as experiências é para também inspirar outros a se desenvolver. Por isso, eu registro isso. E falando de experiência, aos 12 anos, então, antes de começar a trabalhar, eu comecei no mundo dos esportes, praticando vôlei. E uma das coisas que o vôlei me despertou, eu sou de uma família muito humilde, muito pobre, e me deu a oportunidade de descobrir um mundo de competição e de viagens e de possibilidades. E o mundo do vôlei é um mundo de equipe, 6 numa quadra, e ali eu aprendi um valor que vale muito para a vida corporativa, que é o treinamento. Para ter sucesso nos fundamentos de um esporte, o vôlei é um esporte com muitos fundamentos, o saque, a recepção, o tempo de batida de bola, o fundamento de bloqueio. Então, eu tive que treinar, e eu treinava de manhã, de tarde, de noite. Fiquei um apaixonado. E aí eu comecei a tirar as travas. Aquela questão do esporte me ajudou a aplicar alguns conceitos que hoje valem muito para a minha atuação profissional. Eu fui percebendo que algumas pessoas ficavam com o corpo mole para treinar ou para jogar. Nós estamos sem a rede, choveu e precisa enxugar, a quadra está molhada, nós estamos sem bola. Então eu tinha bola, eu tinha um rodo para secar a quadra, eu tinha a própria rede. Então eu tirava todas as barreiras para a gente treinar e jogar. E muitas vezes eu treinava sozinho. E eu desenvolvi fundamentos como saque, como recepção. E aí o saque tem horas no vôlei que ele é decisivo. E eu aprendi depois, né, refletindo tudo isso, que eu aprendi a exercitar a tomada de decisão. Às vezes a partida estava difícil, eu ali ainda naquela fase jovial falava, deixa comigo, eu vou para o saque e eu vou virar a partida sacando. E realmente eu tinha um saque muito preciso, fazia muitos pontos. E aí, apesar de não ter a estatura, o tamanho adequado para o vôlei, 1,75 m é muito baixinho para o vôlei, eu também era um atacante. E quando eu estava atacando no time, eu pedia a bola para mim, eu falava, põe para mim que eu vou decidir, eu vou fazer esse ponto que é necessário. Então, com isso, hoje, Carol, eu posso contar para você, e depois for refletindo, que eu aprendi a trabalhar em equipe, a treinar, a desenvolver fundamentos para poder depois executar com perfeição. Por isso, eu tinha coragem de falar, manda a bola para mim, porque eu vou definir, porque eu treinava os fundamentos. E aí passei para descobertas, né? Eu sou muito apaixonado por esporte, então eu jogo dama, jogo xadrez, eu jogo vôlei de areia, futebol, jogo futebol, sou apaixonado, mas do mundo das quadras do vôlei eu mudei para as quadras de tênis, há cerca de 15 anos atrás. E o tênis, ele me ajudou a manter longevidade esportiva, porque o vôlei, os meus tendões já foram se desgastando, né? Então eu já tinha limitação, mas o tênis me deu longevidade e trouxe o desafio do treinamento. O tênis precisa de treinamento constante. E o tênis trouxe a capacidade de resistência, a capacidade de explosão física e a capacidade mental de ter a estratégia. Todo jogo de tênis você tem que pensar e ter a estratégia. E alavancou muito essa minha capacidade pessoal e profissional de pensar o jogo, de aplicar a estratégia, de trabalhar a competição e desenvolveu algo sensacional, o cavalheirismo. O tênis ele é um esporte onde você permite o seu adversário a voltar o ponto, se a bola foi... Às vezes a gente saca e o adversário pensou que a bola foi dentro e você viu que foi fora. Você fala, olha, a bola foi fora, você negocia um comportamento que muitas vezes na cultura de alguns esportes não é dialogado. Você ser cavalheiro, você ser honesto, você ser justo. Mas eu digo que esse mundo do esporte desenvolveu essa capacidade de tomar decisões, essa capacidade de pensar a estratégia. Então, quando você vai jogar tênis, cada adversário é um adversário. Se ele é canhoto, você tem que ter uma estratégia diferente de devolver a bola, dialogar com o clima, a hora, o sol, o vento. E aí, não ter a desculpa, foi o vento, foi o sol, foi a hora. Não, é trazer a responsabilidade para si. Então, me ajudou muito nessa questão da autorresponsabilidade, porque é você sozinho na quadra, as decisões são tuas, a estratégia é tua, conviver com a adversidade é a sua situação pessoal. Então, trouxe muitos ensinamentos
e eu sou um apaixonado pelo mundo dos esportes, porque eu acredito que trouxe muitos valores para a minha vida pessoal e profissional, e eu aplico de verdade muitas coisas do campo, da quadra, na corporação. Com certeza. E eu vi que não só os esportes te influenciaram, né? Você também tem uma outra grande paixão, que são os livros. E eu confesso que eu também sou uma leitora voraz e aproveitei esse período de isolamento para colocar boa parte da minha leitura em dia. E para as pessoas que nos assistem e se inspiraram na sua jornada até aqui, que livros você recomenda? Puxa vida, tenho 200 livros para recomendar, Carol, para trocar com você, Carol. Mas me Mas fala olha, o top Carol, 3. olha só, eu pensava, Carol, é um livro muito conhecido, é um livro muito, talvez, conhecido como de autoajuda, mas tem um livro que marcou muito, coisas que eu internalizei nas minhas práticas, é o livro Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas, é um livro muito conhecido, que eu recomendo, porque eu tinha uma crença que a pessoa boa de conversa era a pessoa que tinha repertório e falava-se muito sobre muitos assuntos. E às vezes eu ficava até com certa timidez de me aproximar de eventos. E já morando em Brasília, já então, cerca de 10, 15 anos atrás, eu fui convidado para um evento em Salvador. Eu não teria ali um grupo de pessoas conhecidas, e eu fiquei com esse dilema. E eu lembrei que uma pessoa, alguns amigos já tinham me dado referência desse livro, eu li esse livro, e ele me ajudou a aprender o seguinte, que a pessoa boa de conversa, de papo, não é quem fala muito, mas sim a pessoa que tem disposição de ouvir. E as 9 leis iniciais desse livro, ele ajuda muito no relacionamento, e no mundo corporativo, o relacionamento faz toda a diferença. Ele ajuda a gente a pensar e olhar as pessoas e ter um exercício de chamar as pessoas pelo nome, elogiar as pessoas com sinceridade, ter um sorriso natural e gratuito. Então, com esse livro, eu aprendi algumas dicas simples e aplicáveis que fez muita diferença na minha vida. Então, uma primeira receita. Um agora mais recente, de 3, 4 anos atrás, é um livro que eu não vou conseguir lembrar o nome do autor, mas a plataforma, a transformação da estratégia dos negócios. Então, plataforma, a revolução dos negócios. Esse livro é muito inspirador. Ele é da HSM, a editora dele, é um dos livros assim que geram uma influência muito relevante para mim. Os livros relacionados ao design thinking, né? Eu vou falar que o livro que me inspirou muito ao modelo, pensar um modelo de negócios, que é o Business Model, que dá o canvas para você experimentar, colocando num quadro um novo modelo de negócio. O livro também que fala sobre valor do negócio, também voltado a Canvas, ele é muito inspiracional. E dizer que tem um livro muito pequeno de um autor americano, John Maxwell, ele é pequeno, mas ele traz receitas influenciadoras, que se chama Faça o Hoje Valer a Pena. Então, esse livro é um livro como se fosse de cabeceira, que é muito inspirador. E eu quero também contar para vocês que eu tenho o hábito de ler a Bíblia, e tem um livro da Bíblia, que é o livro de Provérbios, tem uma tradução hoje chamada The Message, a mensagem, e esses 30 capítulos desse livro de Provérbios, ele é muito inspirador para atitude, valores e práticas pessoais e profissionais. São algumas coisas, poderia ficar falando de vários livros, talvez minha memória não seja boa para os títulos, mas dizer assim, que quando eu comecei, por exemplo, a trabalhar com o tema, com o desenvolvimento da cultura de inovação, eu fui buscar num livro de um brasileiro, se não me engano, do Paulo, que fala assim, a inovação radical. Então, eu sempre busco inspiração em livros para os ciclos de desafios que se apresentam à minha vida. E tem E dado dos, certo. e dos títulos que você mencionou, esse Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, é um dos livros que eu estou ansiosa para ler, Ótimo. confesso. Bom, caminhando aqui Super para o final. recomendo. Ai, que bom saber! Caminhando para o final, né? Quando a gente pensa em inovação, eu acredito que vai ser um forte diferencial competitivo para as companhias. E segundo Einstein, se a princípio a ideia não é absurda, então não há esperança para ela. Como você vislumbra o futuro?
como a inovação poderá não só ajudar as grandes empresas, mas também o pequeno negócio. Eu vislumbro um futuro promissor, porque hoje nós temos tecnologia e informação, nós temos a capacidade, como temos aqui, lugares, cidades distantes, nós estamos conversando. Ampliou-se muito a capacidade humana de ter contatos com novos insights e ideias. Rompeu-se uma barreira de universidades ou grandes pensadores. O acesso, às vezes limitado, foi rompido por grandes soluções tecnológicas. Então, a receita que eu dou investigue. O sucesso não está só em pensar a inovação, mas o sucesso está no repertório das pessoas. Enquanto muitas vezes o modelo educacional nos falava, estou preparando vocês para o mercado, e aí o mercado muda, o mercado é dinâmico. E a academia, o colégio, a formação, às vezes te dá uma modelagem estática. Então, se muda as perguntas, você terá que ter respostas diferentes. Então, por isso, repertório é relevante, e ter repertório no mundo da tecnologia, ser um programador, aprender a exercitar novas experimentações. Eu sou do mundo de negócios, mas estude gastronomia, é do mundo da psicologia, faça esportes também, faça biologia. Essa convergência de um repertório ajuda muito a nossa capacidade mental de resolutividade de problemas. Hoje nós precisamos de seres humanos que pensem, seres humanos que conversem, seres humanos generosos para compartilhar. E, para mim, o grande sucesso é o compartilhamento. Reserve um momento solitário para aprender, estudar, mas reserve também bons momentos para compartilhar e interagir. Forme repertório. Escreva um grupamento de repertório que você tenha. Eu quero ter parte do repertório musical, da gastronomia, do esporte, da sociologia, da história, da geografia, do mundo de viagens, de línguas. A combinação disso é o sucesso que provoca a inovação natural. Inovação não pode ser aquilo que nós adotamos como vida, para a vida como um modismo e para a empresa como um ciclo. Nós precisamos, na verdade, de empresas, de profissionais, de pessoas com um repertório e com disposição de aplicar esse repertório para a transformação da nossa sociedade, do nosso mundo humano, que exige e está exigindo nesse tempo soluções novas. E as pessoas que têm essa capacidade de pensar, de interagir, é que farão a diferença e que gerarão as melhores influências da nossa geração e do nosso tempo e do futuro. É a mensagem que eu deixo para o pequeno empresário, para o microempreendedor, para aqueles que estão no empreendedorismo, para o grande líder corporativo. Busque repertório, tenha humildade para interagir com quem está fazendo o melhor, está sendo referência, e tenha a alegria de compartilhar. Nisso tudo, todos poderemos ter um melhor sucesso e fazermos diferença para a nossa sociedade humana. Joilson, muito obrigado pelo bate-papo de hoje. Foi um prazer ouvir detalhes da sua jornada profissional, das suas experiências, e com certeza quem nos assiste pode tomar nota de dicas valiosíssimas. Para você que assistiu somente esse vídeo, nós tivemos a primeira parte desse bate-papo que você encontra no nosso canal, e não se esquece de se inscrever e ativar as notificações. Joilson, mais uma vez, foi um prazer te conhecer, e eu espero que possamos nos encontrar num futuro próximo na EBDI, seja no digital ou pessoalmente. Um grande abraço. Com certeza, Carol. Um grande abraço. Obrigado pela oportunidade e por conhecer você também nessa entrevista. Tchau, tchau. Tchau, tchau.